Muito do que impacta a nossa vida é resultado do trabalho parlamentar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Parlamento Brasil. Aqui, sempre em parceria com as TVs legislativas, a gente conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Você vai ver. Aumenta a violência contra indígenas no Amazonas. Mas em Mato Grosso, o projeto Quintais Produtivos ajuda os chavantes a produzirem alimentos. No Espírito Santo, produtores de cacau temem que novas pragas entrem no país por meio da importação do produto da Costa do Marfim. A violência que assombra os indígenas brasileiros, infelizmente, está em alta e é frequente. O Amazonas é o estado onde mais se mata indígenas no país. Veja na reportagem da TV Aleã. O Amazonas está entre os estados brasileiros que mais cometem assassinatos contra indígenas. Os dados da violência vêm aumentando desde 2019 e entre os principais fatores que contribuem para os crimes estão a grilagem e o garimpo ilegal. A atual população indígena brasileira é de pouco mais de 1.600.000, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que divulgou dados preliminares coletados pelo Censo Demográfico 2022. Essa população está presente nas 5 regiões do Brasil, sendo a maior parte concentrada na região norte. E é o Amazonas, o estado brasileiro com o maior número de assassinatos de indígenas, de acordo com o último relatório da violência contra os povos indígenas do Brasil, divulgado em 2022. Foram 38 mortes registradas no estado, que evidenciam o agravamento dos conflitos fundiários e a desassistência aos povos indígenas durante os últimos anos na região. Entre os 5 primeiros estados brasileiros com mais assassinatos de indígenas, 4 fazem parte da Amazônia Legal: Amazonas, Roraima, Maranhão e Pará. Essa violência contra os indígenas da Amazônia Legal entrou numa forte escalada nos últimos 4 anos, saltando de 121 casos registrados em 2018 para 180 registros em 2021, um aumento de 48%, de acordo com o Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Segundo indigenistas, essas mortes envolvem assassinatos com requintes de crueldade, como esfaqueamentos, envenenamentos e até esquartejamentos, o que contribuem para os índices da violência que vem crescendo consideravelmente desde 2019 na região. Entre os problemas que envolvem a situação está a falta de proteção das terras indígenas, que mesmo sendo demarcadas e reconhecidas, estão sendo invadidas e exploradas. Só em 2021, o CIMI registrou a ocorrência de mais de 300 invasões e exploração ilegal. Essa apropriação indevida das terras é acompanhada de danos ao território causados por extração ilegal de madeira, pesca ilegal, venda de lotes, grilagem e o avanço do garimpo. A situação de trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão foi debatida na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E no Ceará, a Comissão de Direitos Humanos avaliou o trabalho do colegiado nos últimos 2 anos. Foram mais de 400 atendimentos envolvendo violações de direitos. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O debate atendeu o requerimento do deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Foi apresentado um balanço da atuação da comissão no biênio 2021-2022. O parlamentar destacou que o número de violações supera a marca de 400 atendimentos pela comissão nos últimos 2 anos. São dados que vão desde desrespeito ao direito à diversidade, políticas sociais, terra, território, moradia, combate à tortura e violência institucional e defesa da liberdade e proteção aos defensores de direitos humanos e socioambientais.
A Comissão de Direitos Humanos ela tem dois braços. Um braço é o Escritório Frei Tito e, de fato, são números muito abrangentes, né, dezenas de milhares de famílias. Né? Então, isso para nós é um motivo de orgulho, mas, por outro lado, diz o tamanho do nosso desafio. E também o outro braço, o Comitê de Prevenção da Violência, que faz pesquisas e estudos para recomendar ações para prevenir a violência. Nesse biênio, nós nos dedicamos em especial à violência contra meninas. Né? Tanto é que fizemos várias recomendações ao poder público, em especial ao poder público municipal, para prevenir a violência contra meninos e adolescentes da faixa de 10 a 19 anos. No biênio foram realizadas 38 audiências públicas, 72 reuniões no processo legislativo, 34 requerimentos aprovados e 45 visitas técnicas. O Escritório Frei Tito de Alencar, um dos braços da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, fez 410 atendimentos, alcançando 43 mil famílias em 135 municípios cearenses. Na abertura do seminário, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, de forma virtual, destacou a importância da atuação da comissão em defesa dos direitos humanos. Os dados extremamente expressivos nos últimos 2 anos e muito nos alegra e nos faz ter a convicção que estamos no caminho certo, na perspectiva de apresentar soluções, de apresentar alternativas para a sociedade cearense, sobretudo para aqueles mais vulneráveis, aqueles que sofreram algum tipo de violência. A secretária estadual de Direitos Humanos, Socorro França, ressaltou a atuação da comissão e a parceria com a pasta. A avaliação altamente positiva. Se não for essa comissão, se não for o deputado Renato Roseno, obviamente não teríamos um Estado com tanta inclusão como nós temos atualmente. Já me coloquei à disposição e estou agora em público me colocando à disposição, que é muito importante que a gente trabalhe conjuntamente para que a gente mostre que nós temos que ter direito a ter direitos. O seminário contou com a participação de representantes de movimentos como o líder indígena Cacique Roberto Itaiçaba Anassé. A comissão ela é indispensável, sim, né, nesse apoio, nessa estrutura, nessa devolução mínima do direito, né, porque até para a própria comissão, a busca por direito é muito difícil. É muito difícil porque muitas vezes se utiliza até a própria Constituição para negar os direitos. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, participou do seminário de forma virtual. Ele falou dos desafios a serem enfrentados pelo governo atual. O primeiro desafio que nós temos é acabar com essa separação entre uma formulação teórica, um pensamento sobre os direitos humanos e uma prática efetiva em direitos humanos. Eu diria que esse é um grande problema que nós temos, porque cada vez mais os lugares de debate, discussão, eu estou falando aqui da academia, dos movimentos sociais, das instituições políticas, dos ativistas, dos militantes, eles têm que ter cada vez mais a possibilidade de discutir de maneira conceitual, nós entendermos para onde estamos caminhando nesse horizonte dos direitos humanos. A deputada Larissa Gaspar fala da expectativa à frente da vice-presidência da comissão. Como nós somos um estado que ainda é marcado por muita desigualdade, existem muitos problemas, muitos conflitos sociais que precisam desse suporte, dessa mediação e dessa intermediação da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, junto ao governo, junto à Prefeitura, junto à União Federal, para que a gente possa buscar soluções para os dramas que as pessoas enfrentam cotidianamente. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, junto com os vereadores da Casa, estão preocupados com os casos recentes de trabalho análogo à escravidão ocorridos na Serra Gaúcha. Por isso, participaram do seminário organizado pelas centrais sindicais sobre o tema sediado na Câmara. A partir da lei das terceirizações, a reforma trabalhista, nós retomamos a um momento muito grave de um trabalho escravo, que eu prefiro chamar de trabalho escravo contemporâneo e, infelizmente, muito mais comum do que a gente gostaria que fosse da nossa sociedade. O evento reuniu deputados estaduais e federais, gerente do Ministério do Trabalho e Emprego de Caxias do Sul e região, além da presença do senador caxiense Paulo Paim, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Paim falou de como o Senado está se organizando para combater a precarização do trabalho. Cada 10 trabalhadores encontrados sob a escravidão, análogo ao trabalho escravo, 9 são de empresas terceirizadas. Então nós também reapresentamos já o projeto
está pronto lá, já estava tramitando no Senado, dizendo que não pode terceirizar a atividade fim, porque o trabalho escravo cresceu em todo o país. E nós temos obrigação de combater isso. Não dá para achar que todo o Rio Grande agora virou responsável pela escravidão no Brasil. Como eu dizia antes, outros estados, São Paulo é uma vergonha, Minas é uma vergonha, Pernambuco é uma vergonha, Goiás é uma vergonha. Eu sei porque eu sou presidente da Comissão de Refugiados e Imigrantes. Fui presidente, fui vice. Direitos humanos eu presidi 4 vezes. Eu conheço esse cenário todo aí e sei da importância desse momento e tudo que nós podemos fazer, inclusive para mudar essa visão que ficou devido a esse episódio aqui, lamentável, aqui da nossa serra. Por que o Brasil importa cacau de outros países? Por que correr o risco de trazer pragas que podem atingir as lavouras brasileiras? Esse questionamento é de produtores do Espírito Santo. Eles estão preocupados com mudanças nas regras de importação do cacau que vem da Costa do Marfim. Uma flexibilização na entrada no Brasil de cacau importado da África tem preocupado produtores do fruto no estado. Segundo a ACAL, a Associação de Cacauicultores do Espírito Santo, em janeiro deste ano foram importadas cerca de 10 mil toneladas da amêndoa da Costa do Marfim. Em dezembro do ano passado, o número foi ainda maior. Mais de 13 mil toneladas entraram no Brasil. Tais importações aconteceram após uma instrução normativa do MAPA, o Ministério da Agricultura, que suspendeu, em 2021, exigências de precaução sanitária. O assunto foi tema de discurso durante a sessão ordinária, quando o deputado Lucas Escaramuça, que é de Linhares e filho de produtores de cacau, fez o alerta. A alegação em tese foi de que a gente não tinha capacidade de produção para suprir toda a demanda do território brasileiro. Mas quando nós pegamos os dados estatísticos do IBGE, nós vimos que o cacau do Brasil, o cacau do Espírito Santo, ele tem um valor agregado ambiental, ecossistêmico, que nenhum cacau do mundo tem. Ele atende a questões sanitárias de exportação para a Europa, que basicamente o Brasil hoje não está atendendo com essa nova instrução normativa para trazer. E quando a gente olha os dados do IBGE, nós vemos que a gente tem esse cacau de extrema qualidade, eu diria, um dos melhores ou o melhor do mundo, com quantidade de produção a atender toda a indústria cacaueira que beneficia, que comercializa o cacau no Espírito Santo e no Brasil. Então, assim, a gente não tem argumentos hoje para abrir o mercado trazendo um risco sanitário para o cacau, para as nossas lavouras, para o nosso ecossistema cacaueiro. O secretário executivo da ACAL explica quais são as regras sanitárias que o cacau brasileiro precisa seguir para ser comercializado. Exigências não necessariamente cumpridas pela Costa do Marfim. Em abril de 2020, o MAPA, Ministério da Agricultura, identificou quais seriam as pragas quarentenárias na Costa do Marfim, a megacária e a estriga, e determinou ou sugeriu quais seriam as medidas necessárias para mitigar o risco dessas pragas entrarem no Brasil. Foi estipulado que se tratasse essa carga com brometo de metila, de modo a mitigar o risco da megacária e da estriga entrarem no Brasil. O que ocorre é que, menos de um ano depois, em março de 2021, o MAPA, sem uma análise de risco de praga, sem uma ARP que a baseasse, ela suspendeu esses cuidados fitossanitários com a carga vinda da Costa do Marfim. Ou seja, já não se utiliza mais o brometo de metila para mitigar o risco dessas pragas quarentenárias entrarem. Então agora nós estamos com receio de que essas pragas possam entrar no nosso país, essas doenças não existem no nosso país, no nosso ecossistema, no nosso ambiente. Nós estamos com receio dessas doenças entrarem no nosso país, porque esses cuidados não estão mais sendo tomados. André ainda explica os riscos que essa abertura de mercado traz para os produtores locais. Então aí a pergunta que os produtores estão se fazendo é: por que importar cacau de outros países
se o Brasil produz mais do que o suficiente para a indústria nacional absorver. A questão que nós estamos levantando aqui é que com a importação desses produtos de outros países, isso vai aumentar a oferta no mercado interno, fazendo os preços do cacau, da amêndoa seca do cacau, se reduzirem aqui no Brasil. E, de fato, no ano passado, em 2022, o preço da saca do cacau estava abaixo do preço de custo de produção. Que produtor de cacau tem ânimo, tem vontade de produzir essa matéria-prima do chocolate se o custo de produção não é pago na hora da compra? O deputado Escaramuça vai propor aos deputados a formação de um grupo para alterar a normativa do Ministério da Agricultura. Nossa missão aqui na Assembleia é chamar a atenção do governo do Estado, pedir para que o governo do Estado entre nesse diálogo junto conosco, provocar a nossa bancada federal e ir lá em direção ao MAPA, em direção ao Ministério Brasileiro, para tentar rediscutir essa instituição normativa, falar que tem um erro nela e que nós temos qualidade, produto e preço que atende ao mercado brasileiro, sem precisar de colocar em risco a produção do cacau no estado do Espírito Santo, no Brasil, correndo um grande risco de retomar tempos passados, onde tivemos a vassoura de bruxa que devastou o cacau brasileiro, a geração de oportunidade para as famílias, para o agricultor, para o campo, por décadas aqui no Brasil. É isso que a gente não quer. A pergunta que nós fizemos hoje é: por que nós estamos fazendo isso? A que isso atende? Não é compreensível essa instituição normativa. A gestante que contratar um plano de saúde até a 18ª semana de gravidez poderá ter direito à cobertura integral. É o que determina um projeto de lei que está em análise aqui no Senado. O texto do senador veneziano Vital do Rego determina que mulheres que estejam até a 18ª semana de gestação e contratem planos de saúde hospitalares com cobertura obstetrícia tenham direito a atendimento integral, inclusive a realização de cirurgias em caso de necessidade de assistência médica hospitalar decorrente da condição gestacional em situações de urgência. Na justificativa, o parlamentar diz que espera que, com a aprovação do texto, mais mulheres possam se vincular aos planos de saúde, com a certeza de que não serão deixadas à própria sorte nos momentos de maior necessidade. Para esse advogado especialista em direito constitucional, o projeto é bem-vindo. Muito importante porque controla os abusos do convênio, principalmente nessas questões relacionadas a desequilíbrio econômico. Porque o que ocorre? O convênio, ele nega a questão da cirurgia. Com isso, ele justifica no desequilíbrio econômico. Ou seja, o que eu autorizar aqui para essa mulher, eu vou ter uma perda financeira. Então, na verdade, o projeto de lei ele vem restaurar essa ideia de falar o seguinte: não é o desequilíbrio econômico que vai vigiar, e sim a saúde da mulher que está grávida e do feto que está ali com ela. Aproveitando a modificação que vai vir com essa lei, poderia se modificar o Código de Defesa do Consumidor para que os planos de autogestão passassem a ser regulados pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque o que acontece? Em razão dos planos de saúde, falarem que eles prestam serviço, eles não teriam uma relação de consumo. E isso implica em quê? Questões de ressarcimento, questões de ônus da prova, de como que vão ser feitas as provas disso, se isso poderia ser configurado ou não o dano moral, porque havia muitas negativas do plano de saúde para os seus associados, aquelas pessoas que pagam, e isso importa em uma certa abusividade da imposição. 6 milhões de brasileiras sofrem com a endometriose, uma doença que pode deixar as mulheres de cama, sem condições para trabalhar ou estudar. E o pior é que muitas delas nem conhecem a enfermidade que têm e que muitas vezes é chamada de frescura. Uma sessão solene aqui na Câmara dos Deputados marcou o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene para homenagear o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. A doença que atinge cerca de 6 milhões de brasileiras todos os anos
é resultado de uma alteração no funcionamento normal do organismo feminino. As células do endométrio, o tecido que reveste o útero, em vez de serem expulsas durante o período menstrual, se movimentam no sentido oposto e acabam caindo nos ovários ou na cavidade abdominal. Ali, as células voltam a se multiplicar e a causar sangramentos, além de cólicas severas e incapacitantes, gerando graves problemas físicos e emocionais para a mulher a qualquer momento do mês. O evento, realizado no plenário Ulisses Guimarães, foi solicitado pela deputada cearense Daiane do Capitão. Neste dia, podemos unir nossas vozes para exigir mais investimentos em pesquisas e tratamentos eficazes para essas condições. Podemos clamar por hospitais mais bem equipados e profissionais mais preparados para realizar o diagnóstico precoce da doença. Por tudo isso, apresento o projeto de lei que garanta que a mulher com endometriose receba atendimento integral, multidisciplinar, pelo Sistema Único de Saúde, com acesso aos exames complementares e acesso facilitando aos médicos e terapias. Nosso projeto também prevê a criação de centro de referência do tratamento contra a endometriose e, por fim, a inclusão da doença no rol de doenças que independe de carência da concessão de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, quando a doença se manifestar de forma mais grave, ou seja, quando há manifestação incapacitante. A gente falou aqui de assassinatos de indígenas na Amazônia, mas felizmente a gente pode terminar o programa mostrando uma boa iniciativa envolvendo os Chavantes em Mato Grosso. É o projeto Quintais Produtivos, que com o apoio de uma emenda parlamentar ajuda indígenas a produzirem o próprio alimento. O projeto Quintais Produtivos contempla diversas aldeias chavantes na região do município de Canarana. Estão produzindo seus próprios alimentos. A emenda parlamentar de R$ 400 mil garantiu os investimentos iniciais necessários para a aquisição de equipamentos para limpeza, gradagem e preparação do solo para o plantio, além de sementes e mudas para a lavoura. Eles sempre foram criados na selva, sobrevivendo da pesca, da caça, que hoje cada vez está mais extinta, mais escassa. E hoje nós temos, sim, que focar nessa questão. Haja em vista aí constantemente na mídia, a gente vendo aí as condições de vida desses indígenas, desnutrição, prostituição, tudo em função de muitas vezes ir buscar um alimento para se alimentar. Isso vai fazer com que dá mais dignidade, que dá uma independência alimentar para esses indígenas. Eles não vão estar recorrendo ao político, ao vereador, ao prefeito, para ir buscar uma cesta básica. Em alguns municípios do estado de Mato Grosso, a população indígena representa parte significativa da população. Em Campinápolis, por exemplo, 60% da população está abrigada nas 203 aldeias do município. O deputado Nininho já está fazendo gestões junto aos órgãos do governo do estado e articulando com prefeitos a implantação de projetos como Quintais Produtivos em outros municípios. Esse programa tem que ser expandido. Eu já venho fazendo aí junto ao município de Canarana, mas já tem ajudado o município de Querência, levando banheiros para dentro das aldeias, em parcerias com o prefeito Gurgen, com os vereadores. Nós temos lá em Canarana, também em Querência, levamos placa solar para
trabalhar para pôr nos poços de semi-artesiano, para bombear água. Temos, junto com o vereador Adiel, demais vereadores, nós temos em Campinápolis, trabalhando junto com o prefeito Zé Bueno, uma lavoura comunitária indígena para que produza para todas as aldeias num local só. São lá 100 e poucos hectares que estamos trabalhando para produzir os alimentos para nossos irmãos indígenas. Em vez de levar a cesta básica, nós vamos lá visitar os índios, participar e levar as condições para que eles produzam. É desse tipo de notícia que o Brasil precisa, né? Boa iniciativa do deputado. E a gente fica por aqui. Obrigada pela audiência, viu? Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau!